Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de resolução de exercício. Dessa vez a gente vai falar de cálculo flash. Tá? O problema diz o seguinte: o sistema acetona, acetonitrila e nitrometano a 80 Celsius 110 kPa tem a composição global Z1, Z2 e Z3 dadas por esses valores aqui. Considere que a lei de Raoult é apropriada para esse sistema e que a 80 graus Celsius são fornecidos os seguintes valores de pressão de vapor para os três componentes. Determine a fração molar do sistema que é vapor e as composições das fases líquida e vapor. Tá? Primeira coisa, a gente precisa identificar que de fato isso aqui se trata de um cálculo flash. Né? Como é que a gente faz isso? Observando quais foram as variáveis que ele me forneceu aqui no problema. Ele me dá a temperatura do sistema, a pressão do sistema e a composição global do sistema. Tá? Então, de fato, isso aí é um problema de flash. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício, pessoal, é verificar se nas condições que ele forneceu aqui, o sistema de fato vai se particionar em duas fases. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz inicialmente aqui um cálculo de pressão de bolha e depois a gente vai fazer um cálculo de pressão de orvalho. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente primeiro vai executar e depois eu vou mostrar para vocês qual é o sentido dessas contas que a gente vai começar fazendo, tá ok? Então, como o equilíbrio material dos três componentes é dado pela lei de Raoult, né, que é o que ele fornece aqui no enunciado, a gente sabe que o cálculo de pressão de bolha ele vai se basear no somatório de xi e psat, e esse somatório aqui ele vai percorrer os três componentes dados no sistema, tá? Professor, como é que eu vou fazer essa conta aí se eu não tenho os valores de xi? Inclusive, é uma das coisas que ele pede para a gente calcular aqui no enunciado. Tá? Essa pergunta é muito interessante. Para esse início aqui, só para a gente verificar se de fato o sistema vai se particionar nas fases líquida e vapor, a gente vai assumir que os valores de xi são iguais aos valores de zi fornecidos no enunciado. Tá? Daqui a pouco vai ficar claro porque que a gente está fazendo isso. Então, tendo esses valores de xi aqui que a gente vai colocar no início, a gente tem que x1 seria 0,45. E aí, quando eu multiplico por P1 sat, vai ficar 195,75. Mais x2 P2 sat. Então, quem que seria o x2 para essa conta inicial? 0,35 vezes o P sat desse componente. Mais x3 P3 sat, aqui no caso 0,20 vezes 50,32. Tá? Então, quando a gente faz essa conta aí, a gente vai obter, vou colocar aqui embaixo, uma pressão que eu vou chamar de pressão de bolha de aproximadamente 132,4 kPa. Tá bom? Então, esse valor aqui que a gente calculou vai ser muito importante daqui a pouco. A próxima conta que a gente vai fazer seria um cálculo de pressão de orvalho. Né? De novo, como a gente tem aí a validade da lei de Raoult para os três componentes, o cálculo vai se basear em 1 sobre o somatório de YI por P sat. Tá? Como é que a gente vai fazer essa conta se a gente não tem os valores de YI? A gente vai admitir aí a mesma hipótese que a gente fez na conta de cima, a gente vai dizer que os YI para esse cálculo inicial seriam iguais aos valores de ZI fornecidos no enunciado, seriam iguais às composições globais. Tá? Então, com isso, a gente vai ficar com 1 sobre... Quem que seria o Y1 aqui? Seria 0,45, que divide P1 sat, mais Y2, que seria 0,35 por P2 sat, mais o Y3, que seria 0,20 por P3 sat. Tá? Quando a gente faz essa conta aí, a gente vai obter uma pressão, vamos chamar ela de PORV, de aproximadamente 101,52 kPa. Tá? Então, quando eu olho para esses dois valores aqui, eu consigo determinar se de fato o sistema vai se dividir em duas fases. Como que eu faço isso? Percebam que a pressão que ele me forneceu aqui no enunciado foi uma pressão de 110 kPa. Tá? O valor de 110 kPa ele é maior do que a pressão de orvalho que a gente calculou e menor do que a pressão de bolha calculada nessa parte inicial. E aí, por isso, o sistema ele vai exibir um flash, ou seja, ele vai se dividir em duas fases. Tá? Vamos tentar entender qual que é o sentido dessa conta aí que a gente fez. Aqui eu vou ilustrar para vocês a partir de um gráfico pressão por composição. Tá? Eu vou colocar aqui um diagrama
para um sistema binário, mesmo isso aqui sendo um sistema ternário, porque eu acho que eu vou conseguir ilustrar a ideia. Tá? Então, lá no começo da disciplina, a gente viu que esse gráfico, aqui em cima, a gente tem uma curva, que seria a curva de bolha. Né? Vamos chamar isso aqui de uma curva Px1. Então, aqui seria pressão, tá? E aqui seria composição. Embaixo eu teria uma curva de orvalho, que seria a curva PY1, tá ok? Então, aqui nesse eixo de composição, pessoal, a gente lê composições X, frações Y e frações Z, ou seja, eu leio a fração da fase líquida, fase vapor e a fração global, tá? Então, nessa primeira parte aqui, né, o que a gente calculou? A gente tinha um ponto de... Vamos colocar aqui que seria do componente 1, então a gente tinha um ponto de x1 igual a 0,45, tentar colocar aqui no gráfico. 0,45 mais ou menos aqui, tá? E aí a gente fez um cálculo de pressão de bolha, né? Qual que é a curva de bolha aqui? Seria a curva de cima, que seria a curva Px1. Então o que a gente calculou foi um ponto de pressão que faz par ordenado com esse valor de fração molar aí. E o valor da pressão que a gente calculou aqui foi 132,4 kPa, tá? Então aqui embaixo é que eu tenho a curva PY1, tá? A gente fez um cálculo de que quando o Y1 era 0,45, o valor da pressão de orvalho foi 101,52. Então, onde que está o ponto de 0,45 aqui para o Y1? Estaria bem aqui, tá? E aí a pressão de orvalho, se eu colocar aqui do outro lado, vai ser 101,52 kPa, tá? Agora eu preciso só localizar, pessoal, qual que é o ponto de pressão aqui e o ponto, que seria o ponto, no caso aqui, da entrada, né, do vaso flash, seria o ponto de composição global. O valor de Z1 também é 0,45, tá? Então, se eu for localizar esse ponto que a gente tem na entrada, seria sobre a mesma linha vertical desses dois pontos, porque o Z1 também é 0,45, e aqui eu teria um ponto de pressão de 110 kPa, tá ok? Então, conseguem visualizar agora graficamente o que a gente fez? A gente conseguiu determinar que, de fato, o sistema ele vai se dividir em duas fases, né? Porque isso aqui seria a condição que ele fornece no enunciado. Então, por que ele vai se dividir em duas fases? Porque quando eu faço um cálculo de pressão de bolha, igualando a composição da fase líquida com a composição global do sistema, e faço também um cálculo de pressão de orvalho, igualando a composição da fase vapor com a composição global do sistema, eu verifico se, de fato, o sistema está nessa região entre a curva de bolha e a curva de orvalho. Tá ok? Então a gente já sabe desde o começo da disciplina que essa parte no interior, no interior dessas duas curvas aqui seria a parte em que o sistema vai exibir duas fases. Tá? Agora, esse sistema aqui ele vai particionar em duas fases, isso é um fato. Tá? Mas percebam que ele não vai se dividir na fase líquida saturada de cima e na fase vapor saturada de baixo. Não. A gente sabe que uma condição de ponto de equilíbrio seria igualdade de pressão e igualdade de temperatura. Então, esse sistema aqui ele vai se dividir no líquido que está a mesma P e T que ele, que seria esse líquido aqui, e no vapor que está a mesma P e T que ele, que seria esse vapor. Tá? Então, se a gente quiser, a gente pode desenhar até a linha de amarração aqui pontilhada. Tá? Então, de fato, a gente vai determinar aqui com o cálculo FAST qual seria a composição dessa fase líquida e qual seria a composição dessa fase vapor. Tá? Outra coisa que a gente vai determinar seria o percentual do sistema que é vapor, ou seja, quanto ali dentro do sistema de fato vai virar vapor. Tá? Então a gente vai fazer isso utilizando um algoritmo de cálculo flash. Tá? Pessoal, como é que a gente vai resolver, né? No que vai se basear esse algoritmo de cálculo flash? A gente vai primeiro eliminar a composição de uma das fases que a gente não conhece. Tá? Vamos eliminar a composição da fase Y e vamos dizer que a soma dos Y é igual a 1. Porque perceba, apesar de eu não saber os valores de Y, eu sei que a soma deles tem que dar 1. Tá? Então, se a gente volta lá para o balanço do cálculo flash, que está mostrado nos slides, a gente sabe que cada valor de Y aqui, na verdade, ele é dado por ZI, KI, que divide 1 mais V, KI menos 1. Tá? Então, se a gente joga esse resultado aqui dentro, a gente tem, na verdade, o somatório de ZI KI por 1 mais V KI menos 1. Tá? E esse somatório ele vai percorrer os três componentes do sistema. Isso vai variar de 1 até 3, o valor de I. Né? O que a gente conhece aqui dentro, pessoal? A gente conhece os valores de Z1, Z2 e Z3. Tá? Z1, Z2 e Z3 foram dados no enunciado.
e a gente tem condições de calcular esses valores de k. Tá? O que seria o k? Lembrando aqui, o coeficiente de distribuição, ele por definição é razão y sobre x. Tá? E a gente tem como calcular essa razão aqui utilizando o modelo de Raoult, que é quem está descrevendo o equilíbrio material dos três componentes. A gente pegar aqui a equação do modelo de Raoult, vamos colocar aqui embaixo, a gente tem que YIP é igual a XI PSAT. Tá? Então, se eu divido esse XI aqui para o outro lado e o P para cá, a gente vai ter que YI sobre XI, portanto, KI vai ser o próprio valor do PSAT do componente dividido pela pressão dele. Tá? Então, com isso aqui, a gente consegue calcular o K do componente 1, o K do componente 2 e o K do componente 3, porque a gente tem os três valores de PSAT e a gente sabe que a pressão do sistema é 110 kPa. Tá bom? Então, quando a gente abre esse somatório aqui, a única coisa que a gente não conhece, na verdade, seria o valor desse V, né, que seria o percentual do sistema que é vapor. Tá? Então, vamos abrir aqui, eu teria Z1K1, a gente poderia até substituir os valores aqui. Daqui a pouco a gente faz isso, dividido por K1 menos 1, mais Z2K2, 1 mais V, K2 menos 1, mais Z3K3, 1 mais V, K3 menos 1, ok? Isso aqui tudo somado tem que dar 1, né? Isso aqui tem que dar 1. Tinha esquecido de colocar aqui do lado. Só que quando a gente olha para essa equação aqui, de fato, a gente só precisa determinar os valores desse Vzinho aqui, né? Que seria o percentual de vapor dentro do sistema. Né? O problema que a gente tem aqui com essa equação, pessoal, é que se a gente tirar MMC, se a gente colocar todos os valores aqui, a gente vai obter uma equação cúbica em V. Tá? E aí a gente vai ter um probleminha, porque a gente vai ter que trabalhar com iteração para achar o valor de V, que vai satisfazer essa igualdade. Tá? Eu poderia tentar resolver isso aí por tentativa e erro. Como que funcionaria esse procedimento? Eu chuto um valor de V, né? E esse valor de V vai estar entre 0 e 1. Né? Por que entre 0 e 1, pessoal? Porque o sistema ele vai se dividir em duas fases. Né? Se isso aqui é o percentual de vapor, eu sei que isso vai ser maior que 0 e menor do que 1. Né? Maior que 0% e menor do que 100%. Tá? E aí eu posso chutar um valor entre 0 e 1, fazer toda essa conta aqui do lado esquerdo e ver se iguala com o lado direito. Tá? Se o valor que eu chutei de fato for o percentual de vapor no sistema, está resolvido o problema. Agora, se não for, aí vai começar a complicar a minha vida, porque eu vou ter que chutar um outro valor de V, jogar aqui no lado esquerdo, fazer toda a conta e ver se iguala com o lado direito. Tá? Então, a gente não tem garantia nenhuma de em quanto tempo a gente vai obter a resposta para esse problema, fazendo de forma por tentativa e erro. Tá? Então, o mais interessante aqui seria a gente tentar aplicar o método numérico para resolver esse exercício. Tá? E a gente vai aplicar o método de Newton. O algoritmo é todo baseado nesse diagrama de blocos que a gente tem aqui. Tá, pessoal? Então, vamos tentar entender passo a passo aqui com calma. Inicialmente, a gente chuta um valor de V, que esteja entre 0 e 1. Depois, a gente vai entrar nesse laço de iteração que a gente tem aqui. Tá? No laço de iteração, a gente tem as equações 1, 2 e 3, que eu estou ilustrando aqui para vocês. Né? Sendo que a equação 3 é o método de Newton propriamente dito. É a partir dessa equação que a gente vai conseguir convergir o nosso valor de V mais rapidamente. Tá? Então, para eu convergir o valor de V, eu vou calcular um V posterior no processo de iteração, sabendo o V anterior, o valor da função f e o valor da função f'. Né? O que seria essa função f? É a função cuja raiz eu quero determinar. Quando a gente olha para essa equação aqui, a gente vê rapidamente onde é que ela veio. Né? No caso do cálculo flash, a gente sabe que 1 tem que ser igual ao somatório de Zi KI por 1 mais V KI menos 1. Tá? Então, quando a gente passa todo esse lado direito aqui para o lado esquerdo, a gente tem que 1 é igual, na verdade, 1 menos a soma de Zi KI por 1 mais V KI menos 1 vai dar igual a minha função objetivo. Tá, professor, eu não entendi, não era para ser igual a zero? Na verdade, essa função aqui só vai assumir o valor de zero quando a gente jogar aqui dentro um valor de V que seja raiz do lado esquerdo dessa equação. Tá? Então, por exemplo, se a gente chuta um valor de V que é igual a 0,5 e faz toda essa conta aqui,
Se 0,5 não for uma raiz do problema, a gente vai obter um valor para o lado esquerdo que com certeza é diferente de zero. E aí o nosso objetivo é achar o valor de V, um deles, né, que vai tornar isso aqui igual a zero, tá bom? E aí quando a gente olha para a equação do método de Newton, a gente tem que avaliar também a derivada dessa função, que seria a equação 2, tá? Então, vamos aplicar aqui uns valores para a gente ver como é que funciona o procedimento. Se a gente começar chutando que o valor de V seria 0,8, eu posso calcular o valor da função f em 0,8, né, que seria esse valor que eu estou ilustrando para vocês aqui. Dá aproximadamente 0,0036. E aí, eu calculando o valor dessa função f' em 0,8, eu tenho 0,0404. Tá? Quem que é o meu próximo valor de V aqui, que eu vou chamar de V1, porque o V inicial eu chutei como sendo V0. Tá? Seria 0,8 menos o valor da função f dividido pelo valor da função f'. Tá? Quando a gente faz essa conta aqui, pessoal, vou colocar aqui para vocês, seria isso menos isso dividido por isso, a gente obtém 0,7104. Né? Será que 0,7104 está tão próximo assim de 0,8 para eu parar o processo iterativo? Não. A gente vai adotar aqui como critério de convergência uma mudança a partir da quinta casa decimal. Tá? Ou seja, a partir da quarta se mantém constante, a gente já pode parar de convergir. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente volta para a equação 1, né, que seria a minha função f de v, e eu vou calcular ela no valor de 0,7104. E aí depois eu vou calcular a minha função f' em 0,7104, e aí eu calculo um próximo valor de v. Tá? Se a gente fizer essas contas aí, a gente vai obter os valores que eu estou ilustrando para vocês aqui. Tá? Então, o meu valor de V2 seria 0,7104 menos a função f, que dá menos 0,0021, dividido pela função f', 0,0866. Tá? Quando a gente faz essa conta aí, a gente tem um próximo valor de V de aproximadamente 0,7345. Tá? Ou seja, eu ainda não convergi, a quarta casa decimal ainda está mudando aqui. Então, a gente vai ter que proceder, calcula de novo o valor da função f, considerando que v é 0,7345. Mesma coisa, f' e obtenho o próximo valor de v. Tá? Quando a gente prossegue aí com os algoritmos de iteração, a gente vai obter que o valor de v seria 0,7365, né? Ele converge exatamente aqui, tá bom? Agora, uma coisa interessante de observar é que não seria uma boa ideia eu chutar v igual a 1, tá? Porque quando a gente olha para a equação aqui, v igual a 1 é uma solução trivial dessa equação, tá? É uma raiz dessa equação, então a gente vai chutar um valor de v. Por isso que a gente começou aqui com 0,8, né? Vocês podem tentar aí mexer no valor de v. 0,7 também converge para o mesmo ponto, 0,6 também converge e assim sucessivamente, tá bom? Acabou o problema aqui, pessoal? Não acabou, porque o que a gente determinou foi o percentual de vapor e ele pede para a gente determinar também a composição da fase líquida e a composição da fase vapor. Tá? Então, vamos começar pela composição da fase vapor. Lá do balanço do vaso flash, a gente sabe que YI é ZI KI, que divide 1 mais V, KI menos 1. Tá? Então, Z's a gente tem, são esses valores que são dados no enunciado. Os K's a gente tem também. E agora a gente tem também o valor de V, que seria 0,7365. Então, quando a gente faz as contas aqui, a gente vai obter um valor de Y1 de aproximadamente 0,5087. Tá? A gente obtém um valor de Y2 de 0,3389. E o valor de Y3 aqui, que seria o tanto que falta para chegar em 1, seria 0,1524. Tá? Como é que a gente obtém a composição da fase líquida? Da própria definição de coeficiente de distribuição, né, KI seria YI, o XI. Tá? Então, se a gente joga esse XI para cá e passa o KI dividindo, a gente tem como calcular os valores de XI. Tá? Fazendo as contas aí, a gente vai ter que X1, X2 e X3 dão aproximadamente 0,2859, 0,3810 e 0,1524.
ok? Então isso aqui seria a resposta do nosso exercício, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham tido, vocês podem deixar aqui nos comentários, pessoal. Eu vou fazer aqui uma continuação do vídeo mostrando como é que a gente pode resolver esse problema pelo solver do Excel. Mas se você entendeu como é que faz pelo método de Newton, já está de bom tamanho, tá bom? Quando a gente utiliza o solver, pessoal, a resolução do problema vai ficar ainda mais automatizada comparando com a solução pelo método de Newton, tá? Porque toda a parte numérica aqui quem vai fazer seria o próprio Excel. A gente só vai precisar se preocupar com a nossa função objetivo, né, que seria a função cuja raiz eu quero determinar. Tá? Então, a gente está interessado em achar um valor de v que vai fazer com que todo esse lado direito aqui seja igual a zero. Tá? A gente vai começar chutando aqui um valor de v, o mesmo da solução anterior, que seria um valor de 0,8. Então, percebam que o nosso chute ainda não é a real fração de vapor no sistema, porque esse valor de 0,8 não é raiz de f de v. Né? Se fosse, a gente teria um valor de zero aqui, mas 0,004 não é igual a zero. Tá? E aí a gente vai entrar com o solver justamente para isso. A gente vai zerar o valor dessa função objetivo, variando o valor da fração de vapor. Tá? Isso vai ser feito utilizando um método numérico que não é o método de Newton. Tá? Você pode até mexer nos métodos numéricos do solver, mas não é o meu objetivo discutir isso nesse vídeo. Vamos executar. Tá bom? Então a gente vem aqui para rodar o solver, a gente vem em dados, depois em solver, e a gente precisa definir aqui alguns parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro que a gente precisa definir seria a função objetivo, né? Onde que ela está aqui dentro da minha planilha e ela está aqui na célula K4. Tá? Eu quero que o valor dessa função seja zero e eu vou fazer isso alterando a minha variável de iteração, que seria a fração de vapor. Tá? Então, quando eu peço para o solver resolver esse problema numérico aqui, clicando aqui, ele vai encontrar uma solução, como vocês podem ver nessa janela. Tá? E a gente clica em OK para manter a solução do solver. Então, vocês veem que ele mexeu no valor do nosso chute inicial, ele convergiu para um valor de 0,7365, que é exatamente a mesma solução que a gente obteve pelo método de Newton. Tá? Então, de fato, isso é uma raiz, porque o valor aqui está dando zero. Tá? Então, é muito mais automatizado fazer assim, e vocês conseguem resolver vários problemas de termodinâmica e de outras disciplinas também utilizando o solver, tá bom? E aí, para finalizar o problema, depois que a gente acha a fração de vapor, a gente volta para o balanço do vaso flash, calcula o Y1 e depois calcula os valores de X1, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pessoal, vocês podem me procurar por campus virtual, por e-mail, ou mesmo deixar aqui nos comentários, tá bom? Na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar um link explicando como é que o solver pode ser instalado, e eu também vou deixar a planilha que a gente utilizou para resolver tanto pelo método de Newton quanto pelo solver. Um abraço e até o próximo vídeo.